A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo, falou sobre sistemas eleitorais na América Latina. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Vou passar por países, peguei 9 países da América do Sul, espero que eu consiga fazer isso nesse tempo. E vou agrupando pela ambição das suas propostas, até chegar à frustração completa, né? Que é a não reforma. O nosso 0 a 0. Né? Bolívia, Chile e Venezuela. São situações muito diferentes. Bolívia e Venezuela se parecem muito. Né? Pensando naqueles pontos que eu levantei logo atrás, o que tem de comum em Bolívia, Chile e Venezuela no século passado? Tá? Aqui eu estou me referindo a reformas no sistema eleitoral desses dois países que foram realizadas no século passado. No seguinte contexto, você tinha uma coalizão que sentiu a necessidade de fazer uma reforma ampla, então ela tinha uma agenda ampla, enfrentava uma crise já de legitimidade. Na Venezuela isso ficava claro, o Caracatzo, que é uma enorme rebelião em Caracas, depois o Chávez dá uma tentativa de golpe em 1992, depois o Andrés Pérez sofre um impeachment. Então o sistema venezuelano estava começando a perder a sua legitimidade. E também na Bolívia, né, um processo de acelerado aumento de desigualdade, tensões com cocaleiros, tensões com a questão da coca, os Estados Unidos intervindo, e tensões com povos indígenas fortíssimos. Né? E esses dois países, à época, ainda tinham sistemas partidários estruturados. O que vai acontecer com esses dois países é que esse segundo ponto, essa crise política, essa tensão política é tão forte que ela não só vai reverter completamente o processo de reforma política, como vai desestruturar completamente o sistema partidário. Rapidamente, Venezuela, né? O sistema da Venezuela, nas suas linhas gerais, era esse aí, quer dizer, um sistema de representação proporcional, de lista fechada. Isso é uma coisa interessante. Vários países da América Latina, do Sul, saíram da lista fechada. Vários deles. Venezuela, Bolívia, Colômbia, eram diferentes, e Equador. Todos eles saem da lista fechada. A lista fechada é vista como um problema, muitas vezes. Né? Então, você tinha um sistema na Venezuela que o principal problema era o seguinte: o forte controle dos partidos, a partidocracia venezuelana. Um sistema muito fechado, muito controlado pelos partidos. Bom, a lista fechada é aquela lista em que você vota no partido. Né? O eleitor só vota no partido. A América Latina tem longa tradição de lista fechada. Até hoje, a Argentina, Uruguai, vários países adotam lista fechada. Né? E a lista aberta, você pode votar no indivíduo, é chamado voto preferencial. Você pode votar no indivíduo. Né? A Venezuela, então, tinha um sistema como esse, dois partidos muito fortes, e o foco da crise era muito colocado nos partidos. O que eles tentaram fazer, né? O mais importante está em negrito ali, os venezuelanos tentam mudar o seu sistema eleitoral. Eles saem de um sistema proporcional de lista fechada para um sistema misto, igual o alemão. No sistema misto, o eleitor tem 2 votos. Um voto ele dá no candidato do distrito, o outro voto ele dá numa lista fechada. Né? Qual que era o objetivo dessa reforma? Abrir o sistema, reduzir o controle dos 2 grandes partidos sobre o sistema, ou seja, era arejar o sistema. Esse era o objetivo. Uma reforma audaciosa, você muda o sistema eleitoral completamente. O que acontece na Venezuela? As reformas vão ser insuficientes para conter a insatisfação que vem da sociedade. O sistema partidário, as reformas abrem o sistema e essa abertura acaba levando de roldão, ela desestrutura os próprios partidos. O sistema entra numa crise terminal, Chávez chega, assume o poder e aí é outra história. Tá? Ou seja, as reformas iniciadas pelos 2 grandes partidos na Venezuela levam ao seu próprio fim. Muito semelhante vai acontecer na Bolívia. É muito semelhante o caso, só que as tensões são outras. Na Venezuela, as tensões eram basicamente crise econômica e forte crítica aos partidos. Na Bolívia, aumenta a desigualdade por causa do pacote neoliberal que os partidos bolivianos estavam introduzindo, e a tensão étnica, evidentemente. Né? E você tinha também sistema proporcional de lista fechada,
e essa coisa toda. A Bolívia também vai tentar fazer a mesma coisa. A Bolívia faz talvez o mais audacioso, e o interessante, isso em 1994, o mais audacioso processo de reforma da América do Sul. Em 1994, o presidente Sánchez de Lozada, que, ironicamente, vai ser depois expulso praticamente do país, né, como resultado das reformas que ele iniciou, por isso isso quer chamar perder o controle do processo completamente, né? A Bolívia reconhece pela primeira vez o caráter multiétnico do Estado, muda completamente o sistema eleitoral e faz uma coisa muito importante para a gente entender, inclusive, a Bolívia de hoje, que o Lozada instituiu a Lei de Participação Popular, onde ele municipaliza o Estado boliviano, né? A Bolívia tinha 32 municípios, passa para 320 em 2 anos, né? Empodera os municípios, abre os municípios, e é onde entra a comunidade indígena, entra na política. É um processo sensacional, iniciado por um cara do establishment, que depois vai ser expulso por esse processo, porque o processo o devora, né? A reforma política da boliviana também dá igualzinho da Venezuela. Ela é insuficiente para deter insatisfação política. A partir do ano 2000, a insatisfação cresce, né? O sistema partidário entra em desestruturação. 2 presidentes são obrigados a renunciar, num período curto de 2 anos. Em 2003, o Lozada, em 2005, o seu vice, o Mesa. E o Evo Morales, tal como o Chávez, vence a eleição, funda outro regime e começa outro processo de regime. Então, são claramente processos de reforma política absurdamente fracassados, porque, no seguinte sentido, quem iniciou queria aumentar a legitimidade do regime. O processo acabou mas acabou desembocando na perda total de legitimidade do regime, né? E um terceiro país, aí a história é completamente diferente, vou passar muito rápido, que vai tentar fazer uma reforma radical do seu sistema, é o Chile. Mas o Chile, a história é completamente diferente. O Chile é um país muito interessante porque a Concertación, que é o conjunto de países de centro-esquerda que governou o Chile durante muito tempo, né, ela teve que conviver durante muito tempo com a Constituição imposta pelo Pinochet. E ela não conseguia maiorias para fazer reformas, ou fazia reformas muito pontuais, né? Em função disso, o Chile assiste um crescimento do protesto estudantil, assiste uma crescente abstenção eleitoral, mas não a ponto de serem movimentos que deslegitimam o sistema. Não estamos diante de uma Venezuela nem diante de uma Bolívia, estamos diante de crises dentro de uma democracia representativa, diferente, né? E o Chile consegue, agora, em 2015, isso é novíssimo, então não dá para avaliar o que vai acontecer, mas a democracia volta ao Chile em 1989, sempre houve a promessa de mudar o sistema eleitoral, demorou 25 anos para conseguir mudar. Quer dizer, demorou 25 anos para você ter uma coalizão no Chile que conseguisse alterar o sistema eleitoral, que foi feito agora no governo Bachelet, em janeiro desse ano. 2 países, Equador e Colômbia, que têm menos pretensão. São países que vão fazer reformas, não reformas do sistema eleitoral, mas reformas no sistema eleitoral. Vão tentar pegar algum aspecto do sistema eleitoral e vão mexer nesse aspecto pontual do sistema eleitoral. São países diferentes com desfechos diferentes. No caso do Equador, o caminho vai ser parecido com o da Venezuela e da Bolívia, né? O grande problema do Equador, até a chegada de Correia na presidência, era de uma elevada instabilidade política. Seria completamente enfadonho se eu fosse contar para vocês aqui todas as vezes que os equatorianos mudaram seu sistema político. É uma lista absurda de mudança. Entra isso, sai isso, porque nunca teve estabilidade nenhuma o processo. O que aconteceu na Equador é que esse negócio também não deu em nada, né? Os protestos continuaram no Equador, as renúncias presidenciais se mantiveram, há um presidente afastado em 2000, depois um presidente afastado em 2005, o sistema partidário se esfacela completamente, e tal como na Bolívia e na Venezuela, Rafael Correa vence a eleição, inaugura um outro ciclo, chega a fechar o Congresso, logo depois que ele vence a eleição da Constituinte, inicia um outro processo de mudança. Então, novamente, um processo Colômbia, né? Colômbia é a mesma situação do Equador no seguinte sentido, que a Colômbia é um país sui generis.
E não dá para tratar aqui agora, porque o problema da Colômbia não é tanto o sistema eleitoral, mas sim o Estado. O narco, a guerrilha, os paramilitares, o Estado. Mas não estamos tratando disso aqui, né? Do ponto de vista da Colômbia, quer dizer, você, num certo momento, em 2003, quer dizer, você configura uma coalizão para fazer mudanças no sistema eleitoral. A Colômbia não estava e não está. A Colômbia é um país de baixa participação política e baixa participação eleitoral. Certamente tem o trauma de toda a violência política na Colômbia, né? Você não tem um movimento de pressão sobre a elite política. Então, ela opera com mais folga. Isso é importante, para o bem ou para o mal, né? E um sistema político, na época, já com baixo grau de estruturação. A Colômbia tinha um negócio muito louco, que é parecido com o Uruguai, mas mais complicado que o Uruguai. Você tinha um sistema de representação proporcional de lista fechada. Só que cada partido, cada líder político podia fazer uma lista dentro do partido e lançar a sua lista. E os votos eram contados para a lista que ele criava, e não para o partido. Em 2002, para vocês terem uma ideia, em 2002, havia 902 listas disputando a eleição da Câmara dos Deputados. Quer dizer, cada cacique, e às vezes muitos narcotraficantes, o Escobar foi do Congresso boliviano, colombiano. Cada cacique montava a sua lista, né, e se elegia. Se você pegasse o Congresso colombiano em 2002, ele tinha 70 partidos diferentes. Eram franquias do Partido Liberal ou franquias do Partido Conservador. Uma loucura completa, né? Então, mas aí os caras falaram, bom, qual que é o problema? O problema é esse, tem uma fragmentação excessiva. Eles foram lá e buscaram resolver. Instituíram na reforma de 2003 o seguinte, cada partido só pode lançar uma lista, ponto. Tá? Criaram uma cláusula de barreira, tal, uma série de coisas. Hoje o sistema colombiano funciona da seguinte maneira, cada partido pode lançar uma lista e o partido escolhe. Ou ele trabalha com lista fechada ou com lista aberta. Argentina e Uruguai são dois países estou tentando ser rápido, dois países onde você também muito parecido no contexto. Uma coalizão reformista com uma agenda pontual. Fala assim, queremos mudar isso aqui. Tá? Ausência de pressão externa sobre o sistema. Nem a Argentina nem o Uruguai, nos anos 90, tinham qualquer movimento de deslegitimação. O Uruguai continua não tendo. A Argentina passou por uma crise pesada depois. E os dois países tinham um sistema partidário razoavelmente estruturado. Então, nessas condições, as coisas são melhores. Nessas condições, as coisas são melhores. De fato, são as duas reformas, até por serem pontuais, por não ter muita pressão da sociedade e pelo sistema partidário estar razoavelmente estruturado, que acabam, quando você olha o desfecho, elas ocorrem mais ou menos o que os caras queriam que acontecesse. Né? Rapidamente, a Argentina era um negócio muito arcaico, até 1994. Tinha colégio eleitoral, igual nos Estados Unidos até hoje. O presidente era por colégio eleitoral por maioria simples. O Senado era eleição indireta. Né? Então, o que aconteceu na Argentina era os senadores tinham um mandato de 9 anos eleito indiretamente. Era uma barbaridade, no final do século XX. O que aconteceu na Argentina? O Menem queria se reeleger. Esse era o objetivo do Menem. Agora da reeleição aqui do FHC, todo mundo. O Menem queria se reeleger. Como ele não tinha força para bancar isso, ele teve que fazer um acordo com a oposição. Então, saiu uma reforma muito interessante na Argentina, que é aquilo que eu coloco ali. Introduziu-se a reeleição, que era o que o Menem queria, mas reduziu-se o mandato do presidente, acabou com o colégio eleitoral, pôs a eleição em 2 turnos, e pôs a eleição direta para o Senado, que era uma barbaridade, e começou a se eleger prefeito de Buenos Aires, porque Buenos Aires também não elegia prefeito. Né? Então, acaba que você chega a um acordo entre os partidos na Argentina para fazer uma reforma razoável do sistema, mas pontual. Não há grandes mudanças nesse processo. Tá? Vamos para frente. Uruguai. Mais ou menos a mesma coisa. Qual que era o problema do Uruguai em 1994? O Uruguai é um país completamente diferente, difícil de comparar com o Brasil. Qual que era o problema do Uruguai em 1994? A Frente Ampla ia ganhar a eleição mais dia menos dia. A Frente Ampla estava crescendo, e você tinha 2 partidos, Partido Branco, Partido Colorado, que tentavam retardar esse processo ao máximo. O Uruguai tinha também uma peculiaridade,
ele tinha duas coisas que eram importantes. Primeiro, o mandato presidencial, a eleição era em um turno só. E a Frente Ampla estava crescendo. Então, quando chegou em 1994, estava claro, qualquer aluno de matemática básica perceberia que daqui a 4 anos a Frente Ampla ia ganhar a eleição no primeiro turno. Né? Um outro aspecto da eleição no Uruguai, que era um aspecto esdrúxulo, que era o seguinte: qualquer partido podia lançar mais de um candidato. Então, você lançava 3 candidatos, cada partido, a Frente Ampla costumava lançar um, mas o Partido Colorado, o partido lançava cada um 3, somava o voto dos 3, e o partido que tivesse mais voto na soma elegia o presidente. O presidente era o mais votado do partido. Então, você tinha presidente eleito com 20% dos votos, porque era uma eleição só no primeiro turno. Então, um sistema esquisito, com baixa legitimidade. Né? Então, o que acontece no Uruguai é o seguinte: Partido Branco e Colorado, eles percebendo que a Frente Ampla, mais dia, menos dia, iriam ganhar, tentam retardar a vitória da Frente Ampla. Como é que se retarda a vitória da Frente Ampla? Colocando a eleição presidencial em 2 turnos, e não em um turno só. De forma que a Frente Ampla não ganhasse a eleição de 99. Ela, de fato, não ganhou a eleição de 99, porque perdeu no segundo turno. Né? Mas, ao mesmo tempo, em negociações com a Frente Ampla, deram uma arranjada no sistema, e acabaram com a ideia de presidente, você pode lançar mais de um candidato, então, o que acabou dando maior legitimidade ao sistema político uruguai, embora não evitasse que a Frente Ampla ganhasse, apenas retardou por 5 anos a vitória da Frente Ampla. Né? Quer dizer, então, Argentina e Uruguai são 2 agendas pontuais que acabam melhorando o sistema quando você vai olhar, tá? Porque existem negociações entre os partidos e eles chegam a um sistema um pouco melhor. Né? Embora, como sempre, as consequências de reforma sejam imprevisíveis. Então, no Uruguai, mudou-se o sistema para evitar que a Frente Ampla chegasse ao poder, a Frente Ampla acabou chegando mesmo, porque também não há como você barrar a vontade do eleitor. Não há reforma política que barre a vontade do eleitor. E, por fim, Peru e Brasil. O que eu fiz? Partidos com reformas muito amplas, fracasso total. Partidos, Colômbia e Equador, com reformas no sistema eleitoral mal sucedidas. Partidos com algum sucesso em reformas bem pontuais e focando no mandato presidencial. É mais fácil mexer no mandato presidencial do que mexer em eleição para o Congresso, muito mais fácil. Tá? E aí chegamos no Peru e Brasil, que tem algumas coisas parecidas e outras. O que tem de parecido Brasil e Peru? Que tem ausência de coalizão reformista consistente. Não tem. Não tem coalizão reformista consistente, não consegue constituir isso. Ao mesmo tempo, você tem um descontentamento difuso na sociedade. É um descontentamento difuso. O nego protesta, mas não dá a menor pelota para o negócio. Então, você não força o sistema também a se mexer. Você deixa o sistema solto. Né? No caso do Peru, é mais complicado ainda, porque o sistema é completamente desestruturado. No Brasil, ainda tem um grau de estruturação. Né? O Peru, eu não vou me deter muito nele. Quer dizer, o Peru é um país que quase nada mudou, a não ser quando o Fujimori entrou. Né? Mas o Fujimori não é um democrata, aquilo não se deu em condições de democracia. O Fujimori, quando assumiu o poder no Peru, ele introduziu a reeleição para ele mesmo, ele fechou o Senado, ele diminuiu a Câmara, ele fez um punhado de coisa. Né? Depois, quando o Fujimori sai, o sistema peruano, a única coisa que ele mexe de relevante é acabar com a reeleição. Né? O Peru é um país extremamente complicado, quem conhece o Peru sabe, é um país extremamente dual. Você tem um Peru muito pobre, um Peru muito rico, né? E os políticos se acomodam a isso. Né? Não há nenhuma movimentação entre os políticos para mudar o sistema, para intervir nesse. O Peru não tem sequer política pública digna de ser chamada desse nome. Né? Os analistas do Peru costumam dizer que o Peru é tocado no piloto automático. Ele tem uma economia que funciona, quem se beneficia se está bem, quem está fora, está fora. Esse é o retrato do Peru. Né? E, finalmente, o Brasil, que, para terminar, aí depois a gente pode conversar, que é o campeão de reformas frustradas na coisa. Né? Quer dizer, não é que a gente nunca tenha uma agenda, é que o problema do Brasil é que nós já tentamos várias vezes, ali eu listo, né, que em 1998, 2003, 2007, 2011, 2013, 2015, em todos esses momentos houve comissões do Senado ou da Câmara que debateram
apresentaram uma ampla proposta de reforma e o resultado foi nada. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.